Bora só para as últimas informações do Corinthians com o Rodrigo Vessone atualizando as últimas do Timão. Tem depoimento do Duílio. O Vessone trouxe tudo agora nesse vídeo. E também tem o Pedro Raul. Será que ele vai voltar pro Coringão? Será que ele vai ser vendido pro Ceará? Tudo agora nesse vídeo. Deixa o seu like, se inscreve no canal para você não perder nada do Corinthians, nenhuma informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, no Corinthians, o Duílio, ele mesmo, o Duílio, ex-presidente do Corinthians, prestou depoimento ao Ministério Público e tentando explicar aqueles gastos no cartão corporativo do Corinthians, enquanto o time se prepara para o majestoso. O Hugo, goleiro, segue em tratamento de lesão, mas deve jogar, não é isso? Como o jogo é só na quinta que vem, eu acredito que vai dar tempo sim. Ele foi cortado, né? Era para estar lá com a seleção na Europa, ele foi cortado. Mas eu acho que até quinta que vem ele vai ter condições. Para quem não lembra, foi uma entrada do Carlos Vinícius do Grêmio. É aquela bola que o meia enfia e o goleiro tem que sair lá de fora, lá de dentro da área. Só que o Carlos Vinícius é um armário de forte, né? Trator. E aí tromba com o Hugo e aí dá aquela... Alguns lugares aí pelo país é tostão, aqui a gente chama de paulistinha. E aí tem um problema ali muscular na perna do Hugo. E aí tá em tratamento desde então, virou dúvida. Corinthians que tá treinando... voltou aos trabalhos, mas o jogo é só quinta-feira, então ganhou mais um dia. O Memphis entra em campo daqui a pouco aliás, é um jogo bem valioso, Polônia, né? Porque a Polônia e Holanda é primeiro contra segundo, vale vaga na Copa do Mundo e tudo mais, é um jogo bem grande daqui a pouco, então esse é um jogador que o corintiano está de olho, porque tem um segundo jogo, dependendo do que acontecer hoje, talvez ele possa jogar menos o segundo jogo e tal. Fora de campo, essa situação do Duílio, ele prestou esse depoimento, durou cerca de 10 minutos ao Ministério Público para falar de gasto de cartão. Não tem o lance das notas fiscais, cartão de crédito. E aí, qual foi, eu imagino, a intenção do promotor? Ele tem 3 ex-presidentes. Ele pegou o primeiro, fez tudo o que tinha que fazer, olhou de 18 a 20, 18, 19 e 20. Gestão Andrés. Olhou, fez o levantamento, chamou a coletiva, fez a denúncia, que, repito, ainda não está acatada pela justiça. Está demorando muito, eu não estou entendendo essa demora. Normalmente de 10 a 15 dias para uma denúncia ser acatada ou arquivada, mas ainda a justiça não deu uma resposta, ok? Então, a denúncia está feita, a justiça ainda não decidiu. Quando ele terminou o Andrés, ele partiu para a próxima gestão, que é o Duílio, 20, 21 e 22... 20, 21 e 21, 22 e 23, perdão, 21, 22 e 23. E agora ele pegou o Duílio, puxou lá todas as notas, as faturas e chamou ele para falar algumas, você fez isso, você fez aquilo. Perguntou, né? E agora, e depois vem o Augusto com 1 ano e meio, vai ser o próximo passo. Não sabemos se vai ser denunciado o Duílio ou não. Ninguém tem esse passo ainda, ele só por enquanto está nas oitivas e está ouvindo ouvindo o motorista do Duílio, enfim, tá ouvindo um monte de gente aí para ver se ele, talvez ele nem faça denúncia contra o Duílio, parou no Andrés, agora vai tentar o terceiro lá. Então isso é no Ministério Público, está correndo, vamos aguardar aí, mas é o que eu estou dizendo, é um clube que os 3 ex-presidentes estão sob olhar do Ministério Público. Não precisa dizer muito mais nada. Só isso daí acho que dá uma resumida do que é a atual situação do Corinthians. Enquanto isso, na sala do conselho, violinos e tal. E o violino tá tocando lá, parte do Sabe quem usou o mesmo exemplo que você? Eu lembrei de você, o vice-presidente da CBF que está cuidando da questão do fair play. Ele falou, olha, o barco, o Titanic está afundando e os clubes estão tocando violino. Eu lembrei de você na hora. Agora, tem outra questão aí de negociações. O presidente do Ceará está contente com o Pedro Raul, que pertence ao Corinthians, e quer contratá-lo. Temos aspas deles aí. É contratá-lo mais ou menos. Pedro Raul foi um dos nossos principais jogadores do ano. Era uma posição muito carente, que a gente tinha dificuldade de encontrar. Esse centroavante de área que faz gols. Pedro Raul nos entregou muito nesse ano. Tenho interesse sim em continuar com o atleta, mesmo sabendo que hoje é algo fora da nossa realidade financeira. O que significa isso? Significa que ele quer de novo que o Corinthians emprestar de novo. Aí, meu amigo, aí até eu que sou mais bobo, você quer emprestado de novo de graça com metade do salário pago, ou 40%, 60%, enfim, é boa parte do salário pago pelo Corinthians. O Corinthians é o paga-lanche do futebol brasileiro. Não. De novo. Tem alguém pior. Considerando que o cara fez uma boa temporada, não pode ser usado pelo Corinthians?
É claro que pode, ainda mais se tiver no transferban, você não tem como contratar ninguém, traz então, o cara de volta e te ajuda. É isso. Então assim, é óbvio que ele quer que ele fique. Entregou 10 gols no Campeonato Brasileiro, gente. Tá ali na lista dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Ajudou. E não tomou o cartão amarelo. Não tomou lá No clássico. no clássico e tudo mais. Ajudou no estadual pra caramba. Então assim, é óbvio que ele quer que fique, ele quer um empréstimo de novo. Aí é muito fácil, né? Só o Corinthians mesmo pra fazer a alegria de todo mundo. Inacreditável. Isso, valorizou o jogador. Fagner tá bem lá no Cruzeiro. Vamos falar do Corinthians, que tem uma reta final importante de campeonato. Depois de sofrer perto da zona do rebaixamento, agora já pensa até em Libertadores da América. O seu goleiro continua preocupando. O Corinthians treinou nesta quinta-feira pela segunda vez no CT Joaquim Grava, dando sequência à preparação para o clássico contra a equipe do São Paulo, que será realizada na semana que vem, na próxima quinta-feira, dia 20, na Arena Corintiana. A atividade não contou com a presença de Hugo Souza, o goleiro titular da equipe do Corinthians, que segue se recuperando de uma pancada na coxa sofrida na vitória por 2-0 contra o Grêmio no estádio do Timão. Ele, inclusive, chegou a ser cortado da seleção brasileira por conta desse problema e ele que está ainda em tratamento na fisioterapia do clube. A expectativa é de que ele esteja à disposição, mas caso, por um acaso aí, isso acabe não acontecendo, Felipe Longo, que foi o goleiro titular do Corinthians nos jogos contra Bragantino e Ceará, deve ser mantido aí entre os 11 da equipe corintiana. O que é certo é que o técnico Dorival Júnior terá um desfalque importantíssimo. O meia Rodrigo Garro levou o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Ceará, na derrota por 1-0 na Arena Corintiana, e está fora desse clássico contra a equipe do São Paulo. Memphis Depay deve jogar contra a equipe do São Paulo, ele joga no dia 17 pela Holanda e tem aí mais 2 dias antes do clássico contra o Tricolor Paulista. O elenco corintiano volta a campo no CT Joaquim Grava nesta sexta-feira para dar sequência à preparação. São mais 6 dias antes desse clássico importantíssimo contra o São Paulo, nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Bora atualizar as notícias do Timão nessa data FIFA. E aí muita coisa começa a acontecer, né, gente? Tem depoimento do Duílio Monteiro Alves lá para o Ministério Público, tem cada vez mais a discussão, né, do Corinthians se tornar SAF com um modelo associativo cada vez mais ultrapassados, e aí tem depoimentos de cá, de lá, tem declarações contrárias, outras apoiando o projeto da Safiel ou alguma outra SAF que chegue no clube, mas vocês sabem, depende de uma reforma estatutária, uma assembleia está para acontecer no dia 24 desse mês, enfim, muita coisa, né, acaba vindo à tona nesse período. Enquanto isso, o Corinthians se reapresentou, está treinando com o grupo, né? O Dorival Júnior está trabalhando, a equipe tem mais, contando com essa sexta-feira, tem mais 5 dias de treino até o jogo contra o São Paulo, jogo importante, né? Para o Corinthians dar uma recuperada depois de 2 derrotas consecutivas, uma delas em casa para o Ceará e antes para o Bragantino lá em Bragança Paulista. Se recuperar na tabela para ver se o Corinthians briga por alguma coisa nesse Campeonato Brasileiro, né? Não fica pensando só na semifinal de Copa do Brasil. Tem 2 jogadores convocados, né? O Memphis Depay com a seleção da Holanda e o Félix Torres com a seleção equatoriana. O restante acabou ficando por aqui, mesmo que o Corinthians já tivesse até nos últimos tempos aí muitos jogadores convocados, aí chegou a ter 7 jogadores ausentes. O Dorival tem praticamente todo mundo à disposição, né? Se a gente contar que o Félix Torres já não faz mais parte dos planos, né? Justamente ele que gerou o transfer ban. Claro que ele não tem culpa disso, culpa é de quem contrata. O Memphis sim, o titular, mas o Dorival está trabalhando com praticamente todo o elenco. Mas ele tem alguns desfalques. Por exemplo, o Hugo Souza, ele ficou ausente dos 2 últimos jogos, ele tá com uma pancada na coxa, né? Não tá recuperado ainda, tá fazendo fisioterapia, não dá para confirmar ele para esse jogo contra o São Paulo. Claro que o Corinthians vai estar trabalhando intensivamente, o Hugo é um cara, um líder acima de tudo, né? Foi cortado até da seleção brasileira, mas está trabalhando para ver se ele retorna para esse jogo contra o São Paulo. Ele ainda não tem presença confirmada. O Hugo Souza, ele está na condição de dúvida. Tem outros 2 jogadores que estão na condição de dúvida. Estou falando do André, o volante, surgiu muito bem, né? Entrou muito bem no time, seria mais utilizado se ele não tivesse tido uma lesão ligamentar no tornozelo, que afastou ele por algumas semanas.
já está fazendo a transição física, né? Que é a parte entre a fisioterapia e o campo, né? Na verdade, já está no campo, trabalhando com bola. Então, existe uma expectativa de que ele seja relacionado, né? Mas a gente ainda coloca na condição de dúvida. E o Vitinho também, meio atacante, foi submetido a uma artroscopia no joelho, né? Uma lesão de menisco. Ficou também praticamente um mês fora, já está trabalhando também. A tendência é que ele seja relacionado, se não nessa quinta-feira, no jogo da próxima rodada, mas ainda também está na condição de dúvida. Hugo Souza, Vitinho e André Luiz. Atenção especialmente para o Hugo, né? Então a gente vai ter que observar os próximos dias. E 2 desfalques certos, pelo menos nesse momento. Bom, um é confirmadíssimo, que é o Rodrigo Garro, que tomou o 3º cartão amarelo numa reclamação, lá aos 52 minutos de jogo. Enfim, acabou sendo suspenso, né? Um jogador super importante para esse clássico. Ainda mais o Garro, né? Que tem um retrospecto bom em clássico. E o outro é o Ranielli. O Ranielli, ele é quase certo, né? Como ele tem uma lesão no posterior da coxa, ele nem participou, nem começou a transição física ainda, né? Então, assim, é muito difícil que o Ranielli esteja em campo. Mas tem 5 dias ainda, né? Pra gente poder observar esse avanço da recuperação. Eu diria que hoje o Ranielli está fora, junto do Rodrigo Garro. O Garro é certeza. O Ranielli eu coloco ainda como um desfalque certo, a menos que algo mude nos próximos dias. E tem 3 dúvidas aí, como eu falei, o Hugo Souza, André Luiz e o Vitinho. Beleza? Agora bora pro assunto que vocês querem falar, né? O craque Neto, que é um cara sempre muito bem informado das coisas do Corinthians, juntamente com o Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes, no Donos da Bola desta quinta-feira, eles falaram a respeito da possibilidade do Yuri Alberto ser vendido, ser negociado nessa próxima janela. O Neto até foi mais a fundo, né? Ele disse que o Yuri não vai jogar no Corinthians em 2026 e que essa proposta deverá ser da Roma da Itália. O Neto, ele, não sei, provavelmente ele tem informação, mas ele coloca valores que eu desconfio, não do Neto, dos valores. Tá? Ele fala de 30 a 40 milhões de euros para contratar o Yuri Alberto. Vamos lá, o Yuri tem 24 anos. O Corinthians recebeu não foi uma proposta de papel timbrado, né? Mas é aquela sinalização de proposta na metade do ano, também da Roma, 30 milhões de euros que foi recusado. O Yuri, naquele momento, ele teve a lesão do apêndice, lembra? E aí depois ele teve a lesão na vértebra, né? na coluna e tal. Acabou todo esse processo aí afastando ele. Eu acho que não seria um impeditivo, tá? Tinha sinalizações do futebol inglês, inclusive, de que pudesse chegar uma proposta. Mas ele mesmo falava em voltar antes do previsto, ele estava trabalhando para voltar, queria jogar no Corinthians no 2º semestre e tudo mais, quando todo mundo imaginava que ele pudesse sair. A da Roma, de 30 milhões de euros, que não chegou a ser efetivada, mas o Corinthians recebeu essa sinalização da proposta, foi, assim, de pronto negada. O Fabinho Soldado falou sobre isso, não tem nem conversa. Não precisa nem chegar aos 30 milhões que nós não vamos vender. E a Roma nem negociou, tá? 30 milhões de euros. 30 milhões de euros, rapaziada, é muito dinheiro. Mas eu mesmo falei para vocês aqui na época, e falo agora, se chegar a 30 milhões de euros, vou dar minha opinião de novo, mas falei na época que não valeria a pena vender o Yuri. Eu sei que ele não tá numa fase boa tecnicamente, deve ter torcedor me xingando agora, mas calma, escuta o que eu vou falar, tá? Escuta a frase inteira. Na metade do ano eu falei assim, cara, não vale a pena. O Corinthians tem menos de 50% do Yuri. Então o Corinthians vai pegar 15 milhões de euros, quando muito, que não vai dar 100 milhões de reais, por um jogador que é identificado, que é o artilheiro da Arena, que foi o artilheiro do Brasil na temporada passada, que é o artilheiro do século, que é o camisa 9, é o cara que, ok, não tá bem nesse momento e tal, mas que corre pra caramba, se recupera de lesão antes do previsto, super profissional. Onde você vai achar um cara com todos esses predicados com 20 e poucos anos? Por 15 milhões de euros. Você não acha. Você não acha. Então, eu sempre defendi que não valeria a pena vender o Yuri. E tem gente que acha esse negócio ruim com o Zenit. Pô, mas também, né? O Corinthians tem só 50% do Yuri. Esse negócio foi muito mal feito. Gente, vamos lembrar. O Corinthians não gastou R$1 para ter o Yuri. Para ter o Yuri
para ter 50% do Yuri e os direitos federativos, que é a possibilidade de você usar o jogador. Então o Corinthians usou o Yuri Alberto nos últimos 4 anos sem ter gastado R$1. E ainda pegou 50% dele. Ah, mas entregou a base inteira, o goleiro Ivan, o Pedro, o Mantuan. Cara, não tinha como. O Corinthians não gastou R$1 para um jogador que naquele momento tinha um valor de mercado de 25 milhões de euros. Então, assim, a gente vai desconsiderar todo esse período que o Corinthians usou o Yuri sem gastar R$1? Eu não consigo achar que o negócio foi mal feito. Era a única forma de você ficar com o Yuri Alberto durante todo esse tempo. Sem dinheiro. O Corinthians não tinha dinheiro, não tinha 25 milhões de euros, não tinha 12 milhões de euros. Tinha apenas alguns jogadores para envolver no negócio e pegar 50%, que era o máximo que o Zenit aceitava. Então, era isso que cabia, tá? Nesse momento, vender o Yuri não valia a pena. Não valia. Aí eu mudei um pouco o discurso, rapaziada. Bom, se chegar a 40 milhões de euros, nem pensa, né? Nem pensa. Que eu acho que não vai chegar. Se chegar em 30, o Corinthians não vai conseguir um valor superior, tá? Não vai. Aí você tem duas escolhas. Você vai ficar com o Yuri em mais uma janela, provavelmente você não vai mais vendê-lo. Porque vai chegar a proposta aí de mercados muito periféricos, pagando menos de 20 milhões, que para o Corinthians cada vez mais cada vez menos vai valer a pena. Então, você entende que ele vai ficar por aqui, vai jogar por aqui, feliz ou infeliz, que ele vai ficar por aqui, tá? Acho que se você não vender agora, é isso que vai acabar acontecendo. Ele vai estourar uma idade aí que você não vai conseguir mais vender para um grande centro. O Corinthians está numa situação muito difícil, cara. Muito difícil. Então, nesse momento, mesmo que seja 10 ou 15 milhões de euros, eu não posso contar só isso. Eu tenho que contar o fato de que eu também vou eliminar da minha folha de pagamento cerca de 2 milhões de reais, que é o custo do Yuri Alberto. Por um jogador que já entregou muito, mas que nesse momento e em outros momentos não entregou. Então, eu preciso fazer essa análise. Qual a perspectiva ficando com o Yuri, pagando um salário altíssimo, sendo que em vários momentos ele não vai corresponder? Em outros pode ser que sim, mas em vários momentos ele não vai te corresponder. Daqui a pouco ele perde a titularidade pro Guinegão. E aí eu tenho um cara de 2 milhões de reais sentado no banco de reservas. O que eu faço com isso? Então, gente, eu acho que chegou a hora. Não só do Yuri, tá? Essa discussão a gente vai ter daqui pra frente e esse debate pode ser ampliado. Eu acho que o Corinthians precisa de uma cirurgia no seu elenco. O Corinthians precisa entender que não pode mais ficar com alguns jogadores. E precisa estabelecer um teto salarial. Porque essa dívida de 2,7 bi, ela em seguidinha vai chegar em 3. E se continuar da maneira como tá, ela vai chegar em 3,5, 4, até sabe-se lá o que pode acontecer. Então, é preciso começar a cortar. Mesmo que você corra riscos e tenha, digamos, problemas esportivos, digamos assim, impactos técnicos. Jogadores vendáveis, o Guinegão, se tivesse mais sequência, talvez possa chegar uma outra proposta ali. O Breno Bidon, se o time estiver bem, eu acho que também pode chegar uma proposta para ele. O João Pedro Tchoca, se tiver sequência, se ele não ficar no banco toda hora, né, Dorival, pro André Ramalho, pode ser que ele seja vendido. Mas esses jogadores eu acho que eles não vão resolver o problema do Corinthians. O Yuri, entre os vendáveis, é um jogador que o Corinthians ainda pode pegar um dinheiro. No caso do Memphis, você vai ter que rediscutir o contrato, já deve uma Babilônia para ele, para não dever ainda mais, você tem que encerrar e você não vai vender ele para algum lugar. Você vai ter que encerrar e, enfim, e tentar diminuir essa tua folha de pagamento. O mesmo vale para o Maicon, que vai buscar uma renovação, e você vai ter que, enfim, Thales Magno, José Martínez, esses jogadores Romero, esses jogadores você tem que liberar. Você tem que liberar. O Martínez acho que tem contrato, mas os outros com contrato terminando agora, você tem que liberar. Usar a categoria de base, buscar jogadores com salários menores. O Corinthians vai ter que começar a fazer isso, rapaziada. Eu sinto em dizer.
porque senão... E talvez o símbolo disso comece pelo Yuri Alberto. Eu sei que essa minha opinião ela é totalmente impopular. E é diferente até do que eu pensava há meses. Mas eu tô vendo uma situação tão difícil que, cara, pintou uma proposta para um jogador que não tá performando, e acho que isso até facilita a análise nesse momento, é um pouco simplista, até reconheço, porque se ele estivesse fazendo gols, talvez eu ficasse mais inclinado a pensar diferente. Mas eu tô falando de um cara que eu não sei se ele consegue readquirir o nível do ano passado, não sei. A idade vai passando, vai batendo, você não vai conseguir vender ele por um valor maior e você tá matando o cachorro a grito. Tipo assim, tua situação tá muito crítica. E aí vem uma proposta, se vier de 30 milhões de euros, acho que não tem muito o que fazer não, hein, rapaziada? Mas foi um cortezinho pra vocês aí do Band Esportes, Esporte Total e também do Chico Garcia, comentando sobre a parte do Vessone aí que o Pedro Raul, o presidente, quer comprar não, né? Deseja que o Pedro Raul fique lá no Ceará. Simples, paga 25 milhões de reais e fica com o cara. Eu não duvido nada o Corinthians emprestar de novo pro Ceará ano que vem, pagando metade do salário. Ou vendendo bem abaixo, 10 milhões. Eu não duvido nada, cara. Dessa diretoria incompetente, eu não duvido de mais nada. De mais nada. Eu não confio no Osmar Stabile, não confio nas pessoas que cercam o Osmar Stabile. Então, pra mim, eu gostaria do Pedro Raul de volta pra ver se dessa vez ele engrena aqui também, porque apesar que, pô, acho que ele tiraria a vaga do Guinegão, né? Mas também, no final do ano, o Yuri Alberto pode ir embora, outros jogadores podem ir embora, então, sei lá, cara, Corinthians, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né? No dia seguinte pode vir uma bomba nova, no dia seguinte pode chegar aí o Pedro Raul ser vendido para um clube de fora, seria bom pro Corinthians, ou o Corinthians liberar de graça pro Ceará. É um clube bem idiota, o Corinthians, na moral, mano. Tem hora que dá raiva, dá raiva. Mas é isso aí, cara. Sem jogos. O canal tá um pouco escasso de vídeo porque não tem jogo, mano. Então, fica as notícias sempre as mesmas. Teve o Vess falando sobre o depoimento do Duílio. Ele falou que pagou o Corinthians R$ 1.300, mas não sabe onde está o comprovante. Cara, é uma piada, mano. Na moral, é uma piada de mau gosto. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians. Então, até o próximo show. Valeu, nós.